Ueba, olha eu aqui de volta com Crime em Séries. Pós-Covid, passei pelo Covid essa semana, perdi a voz, achei que minha voz ia demorar demais para voltar, mas hoje eu já estou conseguindo falar, então vamos gravar esse episódio que é dos mais importantes. Eu vou falar hoje de uma série que foi uma revolução no âmbito das séries que tratam de crime. Foi um sucesso fenomenal e até hoje é um marco na história das séries. O nome da série é The Wire. The Wire é uma... A história de The Wire foca no departamento de polícia de Baltimore, mas ela não é exatamente uma série que trata de investigação. Ela tem uma investigação que move cada uma das temporadas, mas o tema abordado em cada temporada é uma coisa muito mais profunda. Vamos colocar a coisa da seguinte forma. Na primeira temporada, The Wire trata da precariedade no departamento de polícia de Baltimore. A história é que eles montam uma unidade para monitorar ligações telefônicas e grampos diversos e ceder essas informações, né, tratar essas informações para investigação de crimes, no caso específico lá de tráfico de drogas. Mas o foco é um negócio interessante, cara, porque eles mostram bastante assim a precariedade da coisa, como que essa unidade tem tudo para ajudar a investigação a fluir e eles não conseguem nem verba. Né? Os caras vão trabalhar num lugar precário, com computador velho. Então é chocante como é que eles mostram assim, como que a coisa realmente funciona. A gente está acostumado a ver tudo bonito, os caras todos com equipamento de última geração, etc. E esses caras in The Wire, eles trabalham com equipamento dançado, cara. Só coisa antiga, só coisa obsoleta, e vão trabalhar num lugar nojento, imundo, e é muito interessante mostrar isso, como que inclusive a política, né, dentro do departamento de polícia funciona para conseguir equipar esse pessoal, para eles poderem trabalhar, apesar de que o valor do trabalho deles é inquestionável. A segunda temporada, a investigação é em cima do envolvimento de crime organizado e sindicatos no porto de Baltimore. É um negócio bem interessante mostrar como é que é a ação dos sindicatos, né? E por que os sindicatos, muitas vezes, nos Estados Unidos, se juntam com o crime organizado. O tema da terceira temporada é uma campanha política, né? Como que o andamento da campanha política influencia no departamento de polícia. Na quarta temporada, eles mostram como que as escolas se envolvem no crime, né? Como que as crianças, a garotada lá nas escolas de segundo grau, né? nas high schools, e até crianças mais jovens, se envolvem no crime e começam a ser cooptadas pelo tráfico e tal. E a última temporada, que é a quinta, eles mostram o envolvimento dos jornalistas com a polícia, né? Como que são contatos e as informações são repassadas, etc. e tal. E tem o final da série é realmente impactante, cara. A série é toda impactante, né? The Wire é um treco muito fantástico e foi uma revolução em vários sentidos. A série ela foi criada por dois caras, David Simon, que era um jornalista do Baltimore Sun, no jornal de Baltimore, e Ed Burns, que era o policial que era contato do Simon no departamento de polícia. Os dois se juntaram, escreveram livros juntos, né, um colaborando com o outro. Na verdade, o Simon escreveu com a colaboração do Ed Burns e conseguiram a oportunidade de transformar isso nessa série. E teve várias coisas muito interessantes. Como os dois já tinham experiência de mais de 20 anos na área que eles estavam escrevendo, né? Eles tinham bastante conhecimento do funcionamento de todo tipo de coisa. Por exemplo, o Ed Burns, ele era policial, mas teve um momento que ele foi professor de matemática. E quem assistir a série vai entender como que isso influenciou lá na quarta temporada, que eles estão falando das escolas e das crianças na escola e do envolvimento com o tráfico. Eles conseguiram trazer
para a equipe deles, né, como roteiristas, os caras do porte de Dennis Lehane, George Pelecanos e Richard Price, que são três dos maiores autores de ficção criminal americana. Os caras nunca tinham trabalhado, os três nunca tinham trabalhado com televisão, toparam e fizeram roteiros fantásticos durante a série. É gente de altíssimo nível, né? E depois disso, o Pelecanos e o Price eu não acompanho muito, mas o Lehane está sempre escrevendo para cinema e para televisão. O cara está sempre trabalhando com isso e o trabalho dele é realmente fenomenal. Vocês vão lembrar que no episódio do Castle eu disse que o Dennis Lehane é um dos parceiros de poker do Castle, que eu ia voltar a falar neles, né, dos parceiros de poker. E o Dennis Lehane é isso. Hoje ele é um nome, como é que se diz? Do primeiro time de roteiristas de séries e filmes que tratam de crime, né? Talvez por tratar com esses caras, né, que não tinham uma vida dentro da TV, né, que eram autores de livros, né, tem coisas fantásticas na série, cara, de recursos narrativos usados que são, por exemplo, tem sequências inteiras completamente sem diálogo, sabe? Você fica lá, 30 segundos, 1 minuto, só mostrando nos cortes um personagem olhando para o outro e analisando a situação. E eles conseguem transmitir exatamente o que está acontecendo, quais são as conclusões que aqueles personagens estão chegando. É fantástico isso. Tem os diálogos, cara. Você não vai encontrar na série diálogos explicativos. O Zezinho sentar com a Mariazinha para explicar que aquela situação está acontecendo por causa disso, disso e disso num diálogo. Não tem isso. Muitas vezes o sentido da cena é uma coisa e o diálogo não tem nada a ver, como é a nossa vida mesmo. A gente não fica explicando as coisas para as outras pessoas quando conversa, né? A gente tem conversas que são aleatórias, então tem um diálogo aleatório ali, mas o sentido da cena é outra coisa. São as narrativas paralelas, né, que tem uma situação que é mostrada do ponto de vista dos criminosos, dos políticos, da polícia, do pessoal do sindicato, dentro das escolas, e como que algumas opiniões em todas as instâncias convergem e algumas opiniões e ações são completamente diferentes. E essa justaposição, né, esse uso dessas narrativas paralelas também serve para estabelecer quais são as regras de cada uma daquelas instâncias envolvidas na história. Então fica claro para você que o cara que é traficante, o cara que é polícia, o cara que é político, o cara que está dentro da escola, eles seguem regras diferentes. Eles têm um código de regras, cada um deles, estabelecido, não é escrito, não é nada legal, mas está na cabeça das pessoas. Isso fica muito claro e é um negócio muito legal. Muito, muito, muito legal mesmo. Sempre foi apontado que eles fizeram um retrato muito realista de Baltimore, né? Você vai ver o cara numa perseguição de carro falando no rádio, olha, tô aqui perseguindo um carro assim assado, não sei o que, na rua tal, o cara virou na rua tal, tá indo em direção à praça tal. Todos esses trajetos são absolutamente reais. É um retrato mesmo da cidade. O pessoal, né, figurantes e atores que participavam, que tinham participações menores dentro da série, vários deles comentaram, gente, o que eu via ali é o que eu vejo andando nas ruas de Baltimore. Inclusive, vários atores que aparecem lá não são atores, são moradores de Baltimore que foram convidados para participar da série e são muito bem dirigidos. Você olha e você não fala, pô, esse cara não é ator, esse cara tá fazendo merda. É um resultado muito bacana e a autenticidade que isso dá à série, e isso não sou eu que estou falando, eu não conheço Baltimore, mas são moradores de Baltimore, o pessoal que viveu em Baltimore, diz que é um retrato muito real do que está acontecendo. É um negócio muito bacana mesmo. Outra coisa interessante, a música, toda a música que aparece no seriado, você não tem uma música incidental. Né? Você tem uma cena, a música de fundo é a cena de perseguição, é a música que está tocando no rádio do carro. Né? Você tem uma cena com o diálogo, a música que está tocando é a música que está tocando ali no CD player do cara, no rádio do cara, das pessoas ali dentro da sala. É um negócio muito interessante, é um negócio muito, muito... É buscando realismo mesmo.
né? Sempre foi apontado que The Wire era um retrato muito real da situação que acontecia em Baltimore. Personagens, cara, tem personagens fantásticos e eu queria falar de um monte de personagens aqui, mas são 5 temporadas e é um negócio complicado. Tem personagem pra cacete, não dá pra falar. Eu vou comentar sobre alguns. Tem o policial, o McNulty, que é um descendente de irlandeses. O cara tem problema no casamento, o cara tem problema com álcool. Então, durante as 5 temporadas, ele tem altos e baixos. Né? Ele trabalha na unidade lá de wire, né? de grampos, né? Mas ele pede pra sair, ele se desentende com os caras, e é um cara muito inconstante e muito realista, cara, muito fantástico. O Omar, que é um traficante, que pra mim é o personagem mais fascinante da série, o cara, ele tem um código de ética muito fantástico, é um cara muito ético dentro do universo dele de drogas, né? O cara é um criminoso, mas ele segue um código de ética de um jeito muito radical, assim. Ele não se desvia daquilo. O Carquete, que é o político central, né, em torno do qual gira toda a trama política da coisa, né, desde que ele era vereador e aí foi candidato a governador e tal, que mostra bem que o cara é um cara bem intencionado e como ele vai descobrindo, como ele vai evoluindo dentro da política e descobrindo que ele tem realmente que sujar as mãos, né, para conseguir o que ele quer, entendeu? É fazer coisa errada para que alguma coisa dê certa. E ele tá sempre pesando isso, cara, eu vou fazer essa merda desse tamanho, mas qual o benefício que eu vou ter? Né? As reflexões pelas quais o Carquete passa no decorrer da série são fantásticas. E um personagem que também é um dos meus favoritos é o Bubbles, que é um nóia, né? Um cara que vive na rua e ele tem um carrinho que ele vende coisas, né, no começo ele cata lixo, depois ele começa a vender coisas para conseguir se sustentar e tentando sair da onda de droga, né? E tentando tirar ele adota praticamente um garoto lá para tentar tirar ele das drogas e tal. O Bubbles é um cara tão convincente que eu estava lendo um relato aqui de que num determinado gravação do episódio ele foi expulso do set porque o pessoal da segurança acreditou piamente que ele era um nóia que tinha entrado no meio da gravação. E tiraram o cara, expulsaram o cara. Teve que o diretor ir lá e falar: não, velho, esse cara é o ator, esse cara trabalha na série e tal. É um negócio fantástico. A caracterização do Bubbles é sensacional. Eu nunca vi nada igual. E tem os vários personagens que são representados por atores, por pessoas que não são atores, que são moradores lá de Baltimore. Tem uma menina que é uma menina que tá na gangue lá, que ela é super convincente e depois eu vim saber que ela realmente era parte das gangues de Baltimore antes de ser convidada para fazer o papel praticamente dela mesma na série, cara. Essa menina é fantástica também, fantástica também. Eu não vou discorrer muito aqui para não ficar dando spoiler, mas os personagens são fascinantes, cara. Não são só esses, né? São muitos personagens. Eu tô falando aqui dos que eu achei mais marcantes. Tá? Mas você vai ver lá, assim, coisas fantásticas. Cara, The Wire é uma série foda, ela marcou, ela tá disponível, se eu não me engano, na HBO. São 5 temporadas. E, cara, você vai assistir e apesar dela ter começado em 2002, né, já tem um tempão, ela não ficou datada, ela tem uma linguagem, uma fluidez que não vão te deixar entediado. E, cara, assiste, porque realmente, provavelmente é a melhor série norte-americana de crime que já foi feita. É um treco fantástico, 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 fantástico. Não deixa de ver, vale investir um tempo em The Wire. Era isso aqui que eu tinha para dizer. Se você gostou, dá um joinha, recomenda para seus amigos. Se você não gostou, dá um joinha também, recomenda para seus inimigos. Vai lá ver o imbecil do Drills falar sobre The Wire. Aquele abraço e até a próxima.